Olá, ainda sou a aula número 106 de programação em Python e nessa aula a gente vai falar sobre o básico do módulo OS. Então, o módulo OS vem de Operating System, ele também óbvio, é um módulo de ferramenta de sistema, só que ele vai trabalhar de uma maneira um pouco diferente do módulo Sys. Então, vou até tirar os comentários disso aqui. Nessa aula não tem exercício, mas você tem esse resuminho, porque eu vou precisar apresentar as informações do módulo OS passo a passo para vocês. Então, aqui na aula 106, Python 3, 106.py. Então, primeira coisa do módulo OS, antes de mais nada, é importar o módulo OS. Isso é importante, isso você sempre tem que fazer, certo? Agora, as duas primeiras informações que você obtém do módulo OS, a primeira não chega a ser tão importante assim, que é o ID do programa. Então, todo programa que você roda, seja no Windows, seja no Linux, seja onde for, ele possui um ID. E, na verdade, quando a gente fala programa, pense em processo também, porque é uma palavra muito usada quando se trata de ferramenta de sistema. Então, todo programa tem um ID no Linux e, às vezes, você pode rodar um programa dentro de outro programa. E aí, por isso, é importante manter um registro do ID de cada programa que está rodando. Então, você consegue obter o ID do programa a partir do módulo OS. Não só isso, você consegue obter o diretório de trabalho a partir do módulo sys.pf. Você usa o sys.pf, a lista, e a primeira chave do sys.pf é o diretório de trabalho. Ou você pode usar o módulo OS, que você também consegue obter o diretório de trabalho. Então, se eu der Enter aqui, porque eu coloquei um input lá, você vai ver que o programa que eu estou rodando é o processo que eu estou rodando, melhor dizendo, porque esse ID depende dos programas que eu estou rodando dentro do meu computador no momento em que eu peço ID, certo? Então, programa é um pouco diferente de processo. Programa é o programa que você escreveu e que está pronto. Processo é o programa que está sendo rodado no seu computador. Então, o processo vai ter um ID específico de acordo com os outros processos que estão rodando no seu computador. No caso, 15.034. O diretório de trabalho é diretório mídia, Pedro, HD, aulas, IZ, aulas Python 106. E como você obtém os dois, são duas funções super simples. Primeiro, getPID, então é getProcessID. Então, obtenha o ID do processo, em português. Então, os nomes são bem didáticos. os.getPID. E aqui, os.getCWD. Então, os get current working directory. Então, obtenha o diretório de trabalho corrente, certo? Então, obtenha o diretório que você está trabalhando no momento. Então, esses são as duas primeiras funções importantes do módulo OS. Opa. E aí, se você olhar na pasta do Dropbox, você vai ver que dentro da pasta Dropbox eu criei um arquivo. Esse arquivo é um documento completamente vazio. Vamos supor que no seu programa você tenha um arquivo como esse. E aí você pega e você quer renomear o arquivo. É possível fazer isso por meio do seu programa sem ter que recorrer a uma operação do usuário. Então, se eu der Enter aqui e você olhar na pasta, você vai ver que o seu arquivo foi renomeado. Como que ele foi renomeado? Você olha aqui, você tem uma funçãozinha bem óbvia, que é o os.rename. Então, o que o rename recebe? Primeiro, o nome do arquivo atual. E quando eu digo nome do arquivo, é nome do arquivo com a extensão. Segundo, o nome de arquivo a ser colocado nele. Então, no caso, eu peguei o meu arquivo e renomeei ele para renomeado. Certo? E a função que faz isso é o os.rename. Bem simples também. Ok.
dei rename no meu arquivo. Vamos prosseguir. Agora a gente vai remover o arquivo. Tem aqui o renomeado. E agora, se eu der Enter, não tem mais aqui o renomeado. Por quê? Porque o OS também tem uma função bem simples, que é a função remove. Então, remove, remover, recebe uma string que contém o nome do arquivo a ser removido. No caso, renomeado, então eu removo o arquivo renomeado. Ok? Bem simples também. Eu posso usar o OS para outros propósitos além das ferramentas de sistema. Por exemplo, existe uma função em OS que é a função uRandom e recebe um número inteiro n. O que uRandom faz? Ele devolve para você uma string de n bytes criptografada fortemente, produzindo um dado aleatório. Então, se eu pegar e der Enter aqui, você vai ver, se você lembrar de string bytes, você vê que tem esse pezinho na frente, e aqui tem algo que é totalmente aleatório e muito, muito difícil de entender. Então, aqui eu pedi o usRandom 5. Então, você vê aqui que tem, cadê? Teriam 5 bytes dentro dessa string. Veja que, quando eu digo fortemente criptografada, é fortemente criptografada mesmo. Não dá para entender uma palavra disso. E você pode usar essas strings fortemente criptografadas para trabalhar, obviamente, com criptografia. Segurança de rede, segurança de senha, entre outras coisas. Você pode trabalhar com essas strings aleatórias que você obtém do uRandom. Ok. Agora que eu já falei das funções mais básicas do módulo OS, vamos falar das constantes do módulo OS. Então, existem 5 constantes que são as mais importantes do módulo OS, que são as constantes especiais para diretórios. Então, se eu der Enter aqui, você vai ver que aqui tem uma tupla e tem 2 pontos, barra de espaço, 2 pontos literalmente, 1 ponto e o barra ao contrário n. O que é cada um desses caracteres ou strings especiais? Se você olhar aqui, eu chamei was pathsep, was sep, was pardir, was curdir, was linesep. Então, o que é cada um desses? Vou pular o pathsep primeiro. OSEP é o separador no nome do diretório. Então, se eu entrar aqui no meu terminal e olhar aqui em cima, você vai ver que o meu diretório de trabalho ele está organizado, só que ele está organizado dentro da pasta mídia, que está dentro da pasta Pedro, não, ao contrário, dentro da pasta Sensei, está dentro da pasta aulas Python, está dentro da pasta Z, está dentro das pastas aulas, está dentro blá. E o que acontece? Para identificar cada um desses diretórios, então separar um do outro, ele usa esse travessão aqui. No Windows, pode até usar o barra ao contrário como separador, dependendo do sistema Windows que você estiver trabalhando. Então, aqui eu tenho o barra, o barra, o barra. Então, o separador ele varia de sistema operacional para sistema operacional. Então, por isso, quando você trabalhar com diretórios, não é legal você falar, tem uma imagem na pasta imagem, então eu vou carregar a imagem. Então, eu vou usar o tinter .photo image. Eu vou lá e dou um file como sendo imagens barra foto.pgm. Qual é o problema disso aqui? Que não necessariamente para o sistema que você está rodando, o barra vai ser o separador de diretório. Então, o que você faz? Você usa o os.sep. Então, você troca esse barra aqui e fornece o os.sep. Certo? E aí você obtém o seu diretório da maneira adequada. OS pardir. O que é isso aqui? Pardir. Olha, aqui tem 2 pontos. Se eu executar
cd, dois pontos, você já deve ter visto eu fazendo isso nas aulas, você vai notar que ele vai para o diretório de cima, que é o diretório pai, é o Parent Directory. Então, quando eu chamo o pardir, eu estou falando do diretório que está acima desse. Então, por exemplo, se eu estou no diretório 106, o diretório que eu obteria chamando cd, dois pontos aqui, seria o aulas Python. Então, o diretório pai de 106 é o aulas Python. E ele tem esse caractere especial para dizer, ó, por dois pontos você obtém o diretório pai. Por outro lado, o curdir, current directory, você obtém com um ponto só. Então, se eu estou na pasta 106 e chamo o ponto, eu estou na pasta 106. O barra ao contrário n é o line sep, o separador de linhas. E a gente já viu isso desde o começo do curso. Se eu coloco barra ao contrário n no print, ele pula uma linha. Só que esse barra ao contrário n também pode não ser padrão para todo sistema operacional que você estiver rodando. Então, se você quiser pular uma linha no seu programa que você está saindo no terminal, é melhor você usar a constante do OS. E, às vezes, você pode pegar essas constantes aqui e modificar a seu bel prazer, para você fazer o que você quiser. O pathsep é um pouco mais complicado e é um separador de caminhos, que no caso dois pontos. E eu só vou falar disso mais para frente. A última constante que tem para falar do módulo OS é a constante environ. Eu não sei se é assim, environ. Ok. E o que é o environ? O environ é um dicionário com as configurações do sistema. Então, o que eu estou imprimindo aqui? Aqui eu estou imprimindo as chaves desse dicionário. Então, se você não lembra como fazer isso, eu peguei e faço list em cima do objeto iterável keys que eu obtenho do meu dicionário environ. Certo? E o que são esses montes de chave? Para cada uma dessas chaves, existe uma configuração específica do sistema que eu estou rodando. Então, por exemplo, existe aqui uma configuração que é a configuração user. Então, dentro da chave user, você tem especificamente o nome do usuário. Dentro da pasta home, você tem especificamente o caminho para o diretório home do meu usuário, do computador. E essas chaves de dicionário variam de sistema para sistema. É importante lembrar disso. Vão existir chaves aqui, são universais, mas nem sempre é esse o caso. Certo? Então, o que acontece? Para o sistema Windows, você vai ter algumas outras pastas especiais. Por exemplo, o caminho Python Path, o caminho temp. Python Path, eu vou tratar um pouco melhor isso nas próximas aulas, é o caminho para o arquivo de execução do Python. Então, é possível rodar o Python na prompt de comando do Windows. Você me viu isso fazendo isso no módulo InSound, se não me engano. Eu acho que eu fiz isso. Então, é possível fazer isso usando o Windows. Você rodar o Python pela prompt de comando. Só que para rodar o Python pela prompt de comando, você tem que ter o caminho para o arquivo de Python. E esse caminho é o Python Path. Então, se isso estiver configurado dentro do seu Python, se você tiver em Windows também, você vai conseguir ver o caminho para o arquivo de Python. O temp é a pasta temporária do Windows, para onde vão os arquivos temporários de internet e outras coisas aí. No caso, o Linux ele não tem essas duas pastas, então eu pedi para imprimir para aqui, para o Linux, language. Então, se eu der Enter aqui, valor de algumas chaves. No caso, como eu estou em Linux, eu imprimi a língua, PTBR, PT, English, isso aqui, língua, isso aqui as configurações do teclado. Então, se você ver aqui tem as configurações do meu teclado no Ubuntu. Eu posso escolher entre português e inglês, certo? Mas o Ubuntu está em português. E o que é esse Pedro aqui?
se eu olhar aqui no meu negócio, é o user. O user tem tanto no Windows quanto no Linux, então por isso você pode rodar isso aí sem nenhum problema. Você vai ver o user. Agora, é possível modificar as configurações do sistema através do meu programa. Então, por exemplo, se eu quiser mudar o nome do usuário, eu posso fazer isso no meu programa. Se eu quiser mudar o caminho para a pasta home, quiser configurar uma outra pasta home, é possível fazer isso, entre outras coisas. Então, por exemplo, aqui eu vou modificar o nome do user. Modifiquei para João. Veja que eu simplesmente fui aqui e usei a sintaxe de dicionário. Então, esse negócio do Python de usar um dicionário para representar as configurações do sistema é muito legal, porque você consegue modificar as configurações do sistema de maneira muito simples, basta você lembrar como usa dicionário. Então, no caso, eu mudei o valor que está na chave user, coloquei para João, agora o usuário é João. Só que, detalhe, então vou dar Enter aqui, vou executar o Python de novo, agora vai dar um erro, porque não tem o arquivo para ser nomeado, então eu vou, por isso que aqui está comentado. Opa, vou recomentar isso aqui. Recomentei. Gere string, constantes especiais, configurações de sistema, valor de alguma chave de dicionário. Veja que aqui a minha chave do usuário, Pedro. Então, modifiquei o OS Invariant, o dicionário de configurações de sistema, mas eu não modifico ele fora do meu programa. Dá para eu linkar um programa com o outro, e a gente vai ver isso mais para frente, e você vai ver que quando eu estou dentro do meu processo e chamo um outro programa, estou executando subprocesso, você vai ver que o OS Invariant para o subprocesso permanece inalterado, mas quando eu saio desse contexto, ele retorna para as configurações iniciais. E aí você vai vir aqui, posso modificar para João. Enfim, eram essas constantes que eu tinha para falar na aula de hoje. Não tem exercício porque não dá para fazer tanta coisa ainda com esse básico do módulo OS, só que a gente vai avançar isso nas próximas aulas. Então, essa foi a aula de hoje, espero vocês na próxima aula.